Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 2, semana 3, referente ao 6º ano do ensino fundamental. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção, a primeira atividade que nós temos aqui é uma atividade mais para a gente conhecer melhor os ângulos, né? Conhecer o que é um ângulo, como que funciona. Então, resumindo aqui, a gente precisa de 2 canudinhos e você vai prender a ponta desses 2 canudinhos com um alfinete. E aí você vai conseguir fazer a abertura do tamanho que você quiser e é em cima disso que a gente vai trabalhar aqui as nossas atividades. E aí, dando sequência na atividade, nós temos aqui a letra A, gire um dos canudinhos, uma volta completa. Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos imaginar que a gente tem um canudinho aqui, certo? E aí, um outro canudinho, que é o que está preso aqui também, está um em cima do outro. Aí eu vou girar uma volta completa, até chegar na onde ele estava. Então, depois que eu girei o canudinho, ficou desse jeito que está aqui, tá? Agora, metade de uma volta. Como que a gente vai fazer metade de uma volta? Ó, tem um canudinho aqui, o outro está em cima dele, né? A gente vai girar metade de uma volta apenas. Então, ó, é isso aqui que a gente vai girar, certo? Depois é para a gente girar 1/4 de volta. O que é 1/4? 1/4 é a metade da metade, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Conforme a gente já tinha colocado no primeiro caso, ó, aqui é uma volta completa, certo? Aqui é meia volta. Então, eu dividi a nossa volta em 2. Agora, eu quero dividir em 4. Então, a gente vai pegar e vai dividir no meio aqui novamente. E os canudinhos ficariam mais ou menos assim. Na letra B, agora gire um dos canudinhos formando um ângulo menor que 1/4 de volta. A gente já tem 1/4 aqui em cima como referência, né? Então, a gente vai colocar o nosso canudinho azul aqui. E agora, para girar menos de 1/4 de volta, eu tenho que girar menos do que está indicado ali em cima, né? Isso daqui seria 1/4 de volta, então qualquer abertura que você fizer aqui, menor que 1/4, já é resposta para a nossa atividade. Depois, um ângulo maior que 1/4, então aqui a gente vai ter o nosso canudinho azul. Se a gente for fazer maior que 1/4, a gente sabe que 1/4 é aqui, né? Quando a gente dividiu a nossa volta em 4 partes, e aí maior, a gente puxa só um pouquinho para cá. E aí, na atividade número 2, nós temos aqui também algumas informações que a gente vai precisar para poder resolver a atividade da atividade 3 em diante. Então, os ângulos são medidos em graus. Ao fazer uma volta completa com um dos canudinhos, formamos um ângulo de 360 graus. Esse ângulo é chamado ângulo de volta completa ou ângulo giro. Então, o que isso daqui quer dizer para a gente? Se a gente colocar os canudinhos, né, vamos imaginar todos eles, os dois presos pela ponta, tá um em cima do outro. Aí a gente dá uma volta completa, essa volta completa corresponde a 360 graus. Então, isso é bom a gente guardar, né? Se você dá uma volta completa em uma circunferência, você deslocou ali 360 graus. Se você der meia volta, ou seja, ao invés de fazer a volta completa, você faz apenas metade da volta, aí a gente dá o nome de ângulo raso. E aí basta a gente utilizar a lógica. Se uma volta completa tem 360 graus, quantos graus vai ter metade de uma volta? É só a gente pegar os 360 e dividir por 2, que resulta em 180. Aí a gente tem aqui também um ângulo de 1/4 de volta, que seria o ângulo raso dividido por 2, né? Então aqui seria o ângulo raso, se a gente tivesse essa reta aqui, esse segmento de reta alinhado com este outro segmento de reta, mas como a gente dividiu aqui na metade, esse 1/4 de volta corresponde a 90 graus. E aí tem uma nomenclatura que a gente utiliza para ângulos menores do que 90 graus e maiores do que 90 graus.
Então, como que funciona isso daqui? Se o ângulo for menor do que 90 graus, o nome dele, nós temos um ângulo agudo, a gente nomeou como ângulo agudo. Se o ângulo for maior do que 90 graus, aí a gente tem um ângulo obtuso, tá certo? Então, para a atividade 3 agora, faça um círculo numa folha de papel e recorte-o. Dobre o círculo ao meio. Que ângulo você obteve com essa dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Então, basicamente, tá aqui, né? A gente deveria fazer essa circunferência, depois recortá-la e dobrar ao meio. Quando a gente dobrar ao meio, a gente vai ter esse formato aqui, né? E aí eles perguntam aqui quanto mede esse ângulo. Seria importante a gente destacar que teria que ter um pontinho aqui no meio, ou em algum lugar aqui, para dividir esse segmento de reta em duas partes, tá? Mas não vamos preocupar com isso não. Olhando aqui, a gente tem metade de uma volta da circunferência e a gente já sabe que metade de uma volta corresponde a 180 graus, é um ângulo raso. Depois, dobre o ângulo obtido ao meio. Que ângulo você obteve com essa nova dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Então, você iria pegar essa dobra que vocês fizeram no primeiro momento e dobrar ao meio de novo. Aí a gente ia ter uma figura nesse formato aqui. E aí a gente consegue identificar rapidamente que nós temos um ângulo reto aqui, né? 1/4 de volta. E a gente sabe que um ângulo reto é igual também, podemos dizer que ele mede 90 graus. E depois, na atividade 4, classifique os ângulos seguintes em reto, agudo ou obtuso. Então, mais para a gente conseguir associar as nomenclaturas aqui, é bastante importante a gente conseguir guardar isso daí. Então é o seguinte, ó, quando a gente olha aqui no relógio os ponteiros, eles estão representando aqui para a gente 1/4 de volta, concorda comigo? E quanto que é 1/4 de volta? 90 graus, e um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Este outro ângulo aqui, o do relógio do meio, nós temos aqui uma abertura que claramente é maior do que 1/4 de volta. E quando isso acontece, o nosso ângulo é obtuso, e quando a gente tem um ângulo que é menor do que 1/4 de volta, menor do que 90 graus, aí a gente dá o nome de ângulo agudo, tá certo? Então essa foi a nossa correção do PET, volume 2, semana 3, referente ao 6º ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever aqui nos comentários que o mais breve possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like e também compartilhassem o vídeo com seus amigos para ajudar o nosso canal e também os seus colegas, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.